Irmãos, é um tempo precioso, Evangelista Max, porque é um tempo que Deus nos possibilita e nos dá a liberdade de buscar ao Senhor. Pelo menos aqui num país como o nosso, que nós temos a liberdade de buscar a Deus, enquanto tantos outros países, né, como a China, como lugares onde a palavra de Deus não entra, ou lugares em que apenas um versículo é lido durante todo o ano. E hoje nós temos a liberdade de termos de várias formas a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com a Bíblia com 2 versões. Eu tenho no meu celular 2 aplicativos e cada aplicativo tem várias versões da tradução da Bíblia. Então a liberdade que hoje nós gozamos é fantástica, mas ao mesmo tempo, irmãos, é perigosa, porque na história da igreja cristã, a igreja só prosperou por causa da perseguição. Quando o livro de Atos, no dia de Pentecoste, começou aquele movimento de ir e pregar o evangelho, a igreja ela teve um aumento exponencial a partir do momento que os imperadores Diocleciano, se não me engano, e o Nero começaram a perseguir a igreja, porque a igreja perseguida começou a entender, né, o poder e o intuito disso. Bom, por que eu estou dizendo isso? A igreja no Brasil hoje não é perseguida. A igreja no Brasil hoje, ela vive uma liberdade exponencial. Vimos agora há pouco tempo as pesquisas dizendo que subiu, se eu não me engano, 37%, né? Não sei se não me lembro a porcentagem, mas subiu tantos porcentos o número de evangélicos no Brasil. Isso mostra que a igreja de tal forma anda crescendo. Mas o quão importante é estarmos atentos a esse crescimento. E eu vejo que alguma coisa está acontecendo com as pessoas. E eu vejo isso através da minha vida também e da vida da igreja. As pessoas vão à igreja, foi até o motivo de eu ter escolhido o louvor Bonecos de Plástico. As pessoas vão à igreja, ouvem o louvor, escutam a ministração do pastor, saem da igreja, vão para casa e continuam as suas vidas na mesma rotina, da mesma forma, vivendo roboticamente. Bom, eu quero ler com vocês uma palavra que está lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 8. Eu quero ler todo o capítulo 8 do 1 até o 10, mas eu vou ler apenas a parte final do versículo 10, para que vocês acompanhem, você onde você estiver. Se você tem a liberdade de poder sentar agora, abrir a sua Bíblia, eu quero que você pegue a Bíblia e deixe ela aberta. Pegue um marcador, pegue uma caneta, pegue um papel. Não é um estudo, irmãos, mas é algo que pode te ajudar, tá? A fomentar ainda mais a sua fome pela palavra de Deus. Porque, irmãos, quanto mais você pesquisa, quanto mais você busca, irmãos, a palavra de Deus vai incendiando o nosso coração, Evangelista Max. Ela vai incendiando, vai fomentando. Você quer saber isso, quer saber aquilo. Mas a palavra de Deus nos diz, no capítulo 8, versículo 10, a parte final do versículo diz: a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Isso na minha versão, na tradução da linguagem de hoje. O que diz na sua versão, Evangelista Max? A alegria do Senhor é a força de vocês. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Bom, temos até um louvor do Fernandinho, que está engatilhado, talvez depois, se der tempo, a gente vai tocar, né, para deixar vocês avivados. Mas temos até um louvor, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso nos traz no nosso coração avivamento, nos traz no nosso coração um aquecimento, né, um fôlego, sabendo que a alegria do Senhor dá força para nós vivermos o nosso dia. Mas eu queria dar um pouco do contexto histórico deste versículo, do que se aconteceu, né, durante esse momento, para chegar até aqui, Evangelista Max. Então, o livro de Neemias, ele vai acontecer no período pós-exílico.
E o período pós-exílico se deriva depois, irmãos, se nós botar numa linha do tempo, né? A Bíblia, nós temos lá o livro de Gênesis, que conta o início, né? Vai até José, a ida do povo de Deus, povo escolhido de Deus, após a promessa de Abraão, vem o Jacó, vem o Isaac, vem o Isaac, vem o Jacó, vem o José. José vai para o Egito, o povo de Deus vai para o Egito, o povo é escravizado no Egito. Depois vem o livro de Êxodo, temos Moisés libertando o povo do Egito, temos o povo peregrinando sobre o deserto, né, durante 40 anos até alcançar a terra prometida. Temos Josué conquistando a terra prometida, e aí depois temos o livro de Juízes, né, ao qual juízes governaram o povo. Depois nós tivemos a busca pelo rei em 1 Samuel, ao qual foi o rei Saul, e depois do rei Saul vem o rei Davi, né, que, digamos, reuniu o povo através, né, da vitória das suas guerras, até o seu substituto Salomão, que foi talvez o período mais êxito do reino de Israel, a qual o rei Salomão foi o homem mais sábio e mais rico. Mas a Bíblia nos conta que após a morte de Salomão, o reino se dividiu. E entre essa divisão, vários reis assumiram Israel. Alguns fizeram o que era bom aos olhos de Deus, evangelista Max. Outros nem tanto. E a gente vê que quando um líder não segue a Deus, né, o povo também tende a não seguir a Deus da mesma forma. Mas o que acontece é que o povo por diversas vezes caiu. Bom, o que acontece é que na palavra de Deus é predito lá no livro de Jeremias, capítulo 29, 10, que o povo seria escravo e cativo na Babilônia durante 70 anos. E lá em Isaías, capítulo 44, 28, né, foi predito que o Ciro, um persa, iria conquistar a Babilônia e iria libertar o povo, para que o povo pudesse voltar para sua cidade. E isso aconteceu. O povo voltou para sua cidade, mas a cidade estava destruída. A cidade estava em ruínas. E aí nós temos esse momento ao qual Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes I, sentiu no coração, talvez Deus, né, o Espírito Santo fomentou o coração de Neemias, para que Neemias se preocupasse com seu povo, e diante do rei Artaxerxes expressou o seu sentimento, e o rei Artaxerxes, conhecendo o coração de Neemias, liberou para ele que ele voltasse para o povo, para a sua cidade, que ele reconstruísse os muros da cidade e o seu templo. E ali Neemias, um homem de Deus, um homem de oração, um homem de visão, lidando com um povo difícil, mas um povo entristecido, um povo que estava lutando contra aquela sina de escravo, o evangelista Max. Mas aquele homem, com sua liderança forte, conseguiu fazer algo que talvez aos olhos humanos era impossível, mas em 52 dias ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. E é interessante, irmãos, que isso nos mostra que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos confiar em Deus, e que nós precisamos entender os processos de Deus na nossa vida. E isso nos mostra Neemias. Eu vejo em Neemias, na minha vida, Deus falando que Deus quer que a nossa vida espiritual seja restaurada, evangelista Max. Porque acontece que as pessoas estão indo à igreja, as pessoas estão ouvindo a palavra, mas as pessoas não estão absorvendo a palavra de Deus. As pessoas se dizem que estão adorando, mas as pessoas não estão adorando a palavra de Deus, evangelista Max. As pessoas estão vivendo como bonecos de plástico, pessoas robotizadas. E então Neemias, através da palavra de Deus, consegue reconstruir o templo. E aqui neste momento, no capítulo 8 do livro de Neemias, a palavra nos diz lá, versículo 1 do capítulo 8: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º deste mês, todos se reuniram em Jerusalém. Todos, irmão.
A palavra diz: todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote, o mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Nós vemos aqui, irmãos, que após a reconstrução da cidade, o povo já morava nas suas casas reconstruídas, casas que eles suaram e lutaram atentos. É interessante que Neemias, ele definiu para que cada morador fosse responsável pelo muro da sua casa, evangelista Max. Ele não disse: Max vai lá e reconstrói o muro do Fábio, Fábio vai lá e reconstrói o muro do Max. Não. Cada família ficou responsável por reconstruir o seu muro. E como eles tiveram ameaças, era importante que eles tivessem a colher de pá numa mão e a espada na outra. Eles tinham que estar atentos. E se eles ouvissem o soar, né, do chofar, eles tinham que estar atentos. Para que se tocasse lá o chofar, eles tinham que correr para ajudar os irmãos que estavam em guerra. Então a gente vê que aquele povo passou por um grande momento de alerta, de atenção, para reconstruir os muros. Se nós queremos reconstruir a nossa fé, irmãos, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É muito fácil nós dizermos isso aí, mas nós temos que ver como está a nossa fé, como está o nosso coração, como está o nosso ser espiritual, a nossa vida espiritual. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está o meu momento devocional da leitura da palavra de Deus? Como tem estado o teu culto racional a Deus? Está frio que nem está hoje na cidade, ou você tem tentado, lutado contra a sua frieza, a sua mornidão espiritual? Porque, irmãos, não adianta em nada termos um crescimento abrangente na igreja, não adianta nada termos um crescimento abrangente nos números estatísticos, se pessoas estão indo para o inferno dentro das igrejas. Porque aquelas pessoas estavam lá com uma síndrome de escravo. E Neemias, um homem levantado por Deus, foi lá para restaurar os muros da cidade de Jerusalém. E mesmo assim enfrentou lutas de fora e de dentro. Então é importante, irmãos, que hoje nós venhamos buscar algo real nas nossas vidas, que eu e você venhamos buscar algo real na nossa vida, de Deus, da presença de Deus, para que nós possamos dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos restaurar novamente, irmãos, a verdadeira adoração. Cansamos de dizer que Deus busca verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Mas o que isso significa, evangelista Max? O que isso significa para mim e para você no nosso dia a dia? O que significa ser um adorador em espírito e verdade? Se Deus nos chamou com o propósito de termos um relacionamento com Ele, mas como está esse relacionamento? Eu não oro mais, porque eu chego do trabalho cansado, tomo meu café, falo com a esposa, falo com o esposo, cuido dos filhos, limpo a casa, preparo a comida para outro dia. E aí, estou muito cansado, vou dormir. Outro dia acorda cedo, segue a mesma rotina. Hoje tem culto, vai para o culto, sai do culto do mesmo jeito que foi para o culto. Nada muda, nada se revela, o Espírito Santo de Deus não age, a gente não ora, não lê a palavra. Irmãos vão ao culto sem levar a Bíblia, e às vezes tem irmãos no culto que levam o celular, não tem o celular na Bíblia, não tem a Bíblia no celular. E eu fico imaginando como é que está a sua vida espiritual. Nós estamos sendo escravizados pela nossa rotina. Estamos sendo escravizados pela nossa luta. Estamos sendo escravizados pela nossa rotina do dia a dia. E a nossa vida espiritual está carecendo, irmãos. E hoje o Senhor nos chama, através desta palavra, a uma restauração da nossa vida espiritual, através da leitura da palavra de Deus. Como?
Vamos ler aqui. Esdras, no versículo 2 do capítulo 8. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. Ou seja, homens, mulheres e as crianças que já tinham idade para entender estavam ali reunidas. Versículo 3. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. Irmão Max, desde o nascer do sol. O nascer do sol se dá lá pelas 6 horas. Até o meio-dia. São 6 horas lendo continuamente o livro da lei. Nós não aguentamos 10 minutos, irmãos, lendo a palavra de Deus, irmão Max. Um versículo a gente não para ler. Mas aquele povo, depois que restitui... Interessante isso, irmão Max, porque houve uma restituição primeiro. Deus levantou um homem que estava preocupado com o seu povo. Ou seja, alguém tem que se posicionar, um pai de família tem que se posicionar, uma mãe de família tem que se posicionar. Eu digo mais, irmão Max, um jovem tem que se posicionar. Para quê? Para que haja restauração na sua casa. Um dia, 2 homens de Deus me falaram, talvez eles estejam ouvindo, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, e minha família toda estava também, não ia na igreja, ninguém ia na igreja. E um dia esses 2 senhores me falaram assim, olha, cara, o dia que tu te posicionar, tu começar a ir na igreja, tu vai ver que a tua família volta para a igreja. Eu, na época, jovem, rebelde, não dei bola, mas fiz um propósito com Deus, comecei a ir na igreja. Passou 1 semana, 2 semanas, quando eu vi toda a minha família começou a ir na igreja. Então, irmãos, não é porque você é o homem da casa, a mulher da casa, né? Mas tem que se posicionar na presença de Deus. Jovem, se os seus pais não se posicionam, se posiciona também. Você conhece a palavra de Deus, e aqui o livro de Neemias nos fala que não era apenas homens e mulheres, mas eram as crianças que já entendiam, irmão. Mas os judeus fazem o bar mitzvah, né? Com quantos anos? Com 11 anos, né? E o bar mitzvah é um momento de transição da adolescência para a vida adulta. Mas nessa idade, esse jovem já conhece já o livro da lei. Então, nós temos que nos posicionar. E quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança se posiciona, a casa começa a ser restaurada. Os muros espirituais começam a ser restaurados. Aleluia. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Ouviram com atenção, irmão. Aí você vai me dizer, mas na época não tinha celular, não tinha distração. Mas imagina, irmão, um povo numa cidade como Israel, como Jerusalém, não sei quanto, não me recordo, mas acredito que haveria, aqui diz que estava um pouquinho mais lá, uns 40 e poucas mil pessoas ouvindo ali, Esdras ouvindo o livro da lei. E a Bíblia nos diz que eles ouviram com atenção. Às vezes nós temos 10 pessoas na igreja, 2 ouvindo com atenção. Aí uns estão com o braço cruzado, outros estão mexendo no celular, outros estão bocejando. E a culpa é do pregador, nem sempre é culpa do pregador, irmãos. Nem sempre é culpa do pregador. Às vezes é culpa das pessoas que estão deixando, né, de viver uma vida restaurada. Estão deixando de viver uma vida espiritual restaurada na presença do Senhor. Estão se deixando virar bonecos robotizados na casa de Deus. Esdras estava de pé, num estrado. Perda de relacionamento. O senhor estava falando sobre perda de relacionamento com a palavra de Deus, né? Exato, irmão, exato. Perdemos o relacionamento com a palavra de Deus. Hoje nos esfriamos, e hoje é mais perigoso. Naquela época, eles não tinham tantas distrações. Tudo bem, podemos usar essa desculpa, vamos dizer assim, irmão Max. Mas hoje nós temos liberdade de pregar o evangelho, de ouvir o evangelho, de
Temos inúmeras igrejas na cidade de Uruguaiana, no Brasil. Temos lives, temos a rádio, temos a Bíblia impressa em vários formatos. E por que a gente não está buscando a presença de Deus? Por que a gente não está lendo? Por que a gente não está orando? O que está acontecendo? Precisamos restaurar os princípios de Deus na nossa vida, irmãos. Restaurar, estreitar o nosso relacionamento com o Criador. Porque foi isso que Neemias se propôs a fazer. É isso que você, pai, mãe, filho, precisam fazer. Começa a se posicionar na tua casa, estreitar o teu relacionamento. O marido que estreita seu relacionamento com Deus, ele pode até enfrentar lutas com a esposa e com o filho, mas ele vai ver os frutos. Ele vai ver os frutos. A esposa pode até passar por lutas com o esposo, mas ela verá os frutos. O filho pode até ver lutas, mas ele verá os frutos. Versículo 4, irmãos. Esdras estava de pé num estrado de madeira, que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulã. Versículo 5. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo. Todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: louvem ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Naquele momento um povo estava prostrado em terra. Muitas vezes não conseguimos nem nos ajoelhar na presença de Deus. Quem dirá encostar a nossa cabeça em terra? Os islâmicos, irmãos, param que tem que fazer 5 vezes ao dia para adorar ao seu Deus. E nós evangélicos, quantas vezes ao dia nós paramos para adorar nosso Deus Senhor? E eles estão crescendo mais do que nós. E nós nos orgulhamos por uma porcentagem. Então nós precisamos entender o que Deus está nos falando, entender. Olha só, versículo 7, depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então, os levitas, olha só, irmão, os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas aqui não eram os músicos, eram os levitas que eram responsáveis pela organização do templo. Tá? Eles eram responsáveis pela organização do templo, então eles conheciam também a lei, porque eles estavam explicando. E às vezes nós temos músicos que se chamam levitas que não conhecem a palavra de Deus. Mas seguimos, vamos seguir lá. Os levitas eram Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Glória a Deus. Glória a Deus. Os levitas explicavam e o povo ia entendendo. Mas tinha alguém que explicava, tinha alguém que se colocou na presença de Deus, e aquele povo estava fomentado pela palavra de Deus, estava incendiado, queria aprender mais e mais da palavra de Deus. E aqui ele fala, eu até anotei aqui uma observação, eles iam traduzindo porque a lei ela foi escrita em hebraico, mas na Babilônia os judeus haviam começado a falar em aramaico, por isso era necessária a tradução. Então por isso que os levitas iam traduzindo, lembrando que aqui é um momento pós-exílio. Amém? E agora chega um momento que eu achei lindo. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos, irmão, que começaram a chorar. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima durante um culto? Qual foi a última vez que você chorou lendo a palavra de Deus, irmão, na sua casa? Qual foi a última vez, irmãos? Eu me lembro de um testemunho que eu vi uma vez, de uma história de um pregador famoso, Jonathan Edwards, tem até um livro, Pecadores na Mão de um Deus Irado, diz que ele conta, irmãos, que quando ele pregava,
As pessoas, Evangelista Max diz que as pessoas ouviam, as pessoas entravam em desespero, porque elas achavam que o chão ia se abrir e o inferno ia engolir elas. Então é por isso que eu pergunto, qual foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Deus através da sua palavra e chorou? Derramou uma lágrima, quem sabe se desesperou porque Jesus está voltando e eu preciso fazer algo para mim, para minha família. Todos ficaram comovidos e começaram a chorar. Aleluia. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor, o nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa, repartam sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. Relacionamento restaurado, Evangelista Max. Muros restaurados, vida espiritual restaurada, leitura da palavra e um relacionamento restaurado. Não fiquem tristes. Vão para casa, se alegrem no Senhor, repartam aquilo que você tem com aqueles que não têm nada preparado. Não fiquem pensando apenas em si mesmos. Vocês são igreja do Senhor, vocês são obra do Senhor, são vasos na mão do oleiro. Filipenses 1,6, que eu adoro falar e ministrar. Eu bato aqui sem querer no microfone, me empolgo. A gente ministra Filipenses 1,6, que o Senhor é fiel para terminar a boa obra que Ele já começou em nós. Então não fiquem tristes, irmãos, porque nós entendemos que a alegria do Senhor continua, irmão Max, sendo a nossa força. Tanto nesse tempo quanto nos dias de hoje, a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Mas precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter uma vida espiritual restaurada através de leitura da palavra, oração, jejum. Amém, Jesus, é verdade. Mas agora, Evangelista Max, me ajuda nessa. Quando que o Senhor se alegra? Se nós falamos, a alegria do Senhor é a nossa força, aí tem essa pergunta: quando que o Senhor se alegra? Aleluia. Quando que o Senhor se alegra? E aí é um desafio. É um desafio. Porque o Senhor se alegra quando nós somos obedientes e fiéis. E eu quero ler com vocês lá no livro de Deuteronômio, versículo 30. Deuteronômio, versículo 30, versículo 9, parte B do versículo. Diz assim: Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com seus antepassados. Em algumas versões diz: Deus novamente se alegrará em fazê-los prosperar, como Deus fez aos seus antepassados. Quando o povo mostra obediência e fidelidade, o Senhor se alegra em fazer-nos prosperar. Em fazermos prosperar quando nós somos fiéis. Prosperidade espiritual, financeira, um Deus de provisão, um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que trabalha por aqueles que ama. Quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós buscamos uma vida espiritual restaurada, algo real, não vivendo como bonecos de plástico. Quando que o Senhor se alegra, Evangelista Max? Quando nós obedecemos e somos fiéis. Deus se alegra quando nos arrependemos de nossos pecados. A Bíblia não diz lá em Lucas que a festa nos céus quando um pecador se arrepende? Forte. A festa nos céus, irmãos, quando um pecador se arrepende. Se a festa nos céus, o Senhor se alegra. Quando nós levamos a palavra para um pecador e esse pecador se arrepende, irmãos, estamos fazendo ID, o Senhor se alegra com nossas vidas.
Mas como é que nós vamos levar a mensagem da verdade se nós estamos vivendo como bonecos robotizados? Pessoas que não choram mais, que não se emocionam mais, que não sentem, vivem indiferentes. Vive indiferentes com a palavra de Deus. O Senhor se alegra com a prática da justiça e misericórdia. Miqueias, vamos ler no livro de Miqueias. O livro estava falando ontem para os guris, até no Crescendo na Fé, um livro bem difícil de achar. Verdade. Que está nos profetas menores ali, mas vamos achar aqui. Não deixei marcado, quem sabe faz ao vivo, mas vamos achar aqui no livro. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Achou, irmão? Também achei aqui. Quer ler para nós? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratiques a justiça, glória a Deus, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Aleluia! O Senhor se alegra quando praticamos a justiça e a misericórdia. Aleluia, Jesus. A alegria do Senhor ainda continua sendo a nossa força, irmãos. Seja obediente, seja fiel, se alegre quando um pecador se arrepende. Pratique a justiça e a misericórdia, porque nós somos chamados para isso também. E também ofereça ao Senhor um louvor e uma adoração sincera. Porque o evangelista Max, talvez o senhor há de concordar comigo, não tem como ter um louvor e uma adoração sincera se não há um relacionamento sincero. Não é verdade? Verdade. E como é que nós nos relacionamos com o nosso Deus? Através da leitura da sua palavra, da oração, do jejum. E tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, no nome de Jesus, meus irmãos, que nessa tarde, esta palavra de Deus venha ter tocado o teu coração, para que você venha tomar uma atitude de mudar a sua vida de oração, a sua vida de adoração. Quem sabe você está precisando restituir os seus muros espirituais. Você tem se sentido ameaçado, você tem se sentido fraco espiritualmente. Você perdeu o desejo de orar, de ler a palavra. Você não se alegra mais lendo a palavra de Deus. Você não se alegra mais num culto. Você vai no culto, você não dá glória a Deus. Você não diz um aleluia. Você abraça um irmão e você não sente mais nada porque seu coração está indiferente, mas o Senhor está te chamando nessa tarde a nós voltarmos ao verdadeiro avivamento. E para nós voltarmos ao verdadeiro avivamento, nós temos que entender que a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Não é uma palavra de impacto, não é uma frase de impacto, mas é algo que nós precisamos entender, que a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. E a nossa força em Deus, irmãos, pode fazer algo, pode fazer coisas além do que nós sonhamos ou imaginamos. Mas precisamos crer e precisamos colocar em prática e lutar para a honra e glória do Senhor Jesus, assim como Neemias. Neemias chorou, orou por aquele povo e no momento certo ele agiu. E na presença do Senhor, ele conseguiu restaurar algo que para os olhos humanos era impossível. Ele conseguiu restaurar os muros de Jerusalém. Para os seus parentes pode ser impossível. Para os seus amigos pode ser impossível. Até para os seus irmãos em fé pode ser impossível. Mas em Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz: para Deus, nada é impossível. No nome de Jesus, Evangelista Max, eu gostaria que o senhor orasse neste momento, em detrimento dessa palavra, Vamos orar. para que o povo de Deus, homens e mulheres e jovens, crianças que entendem essa palavra, venham ter a vida espiritual restituída e restaurada, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que haja um avivamento na igreja de Uruguaiana,
para que haja um mover na igreja de Uruguaiana. Não apenas na Brasil para Cristo, mas em todas as igrejas. Em todos os irmãos que estão me ouvindo. E aquele irmão que, quem sabe, está ouvindo, que não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Este é o momento, irmão. Este é o momento de você aceitar ao Senhor. Aleluia. De você entregar seu coração a Ele, porque, irmãos, o tempo está se findando, Jesus está voltando. E se você quer se ver livre dessa angústia, deste medo, dessa aflição, dessa ansiedade, dessa depressão, este é o momento de aceitar aquele que é fiel para terminar a boa obra que Ele já começou em nós. Oremos ao Senhor no nome de Jesus. Meu Deus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua presença santa e gloriosa para Te agradecer, Senhor, para Te agradecer porque a Tua palavra foi dita, foi pregada, foi instruída, foi ensinada. Aleluia, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. A Tua palavra vai no profundo, Senhor. Ela escavuca, ela extrai aquilo que está ruim e ela coloca o que é bom. Meu Deus, muitas vezes a palavra não é exatamente o que nós gostaríamos de ouvir. A nossa carne, a nossa natureza queria ouvir uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que venha nos levantar. Quando Tu nos mostra, Senhor, a nossa realidade, quando Tu descortina nossos olhos e nos mostra que nós somos pecadores, somos falhos, deixamos de guardar a palavra, deixamos de orar, deixamos de ir à Tua casa, abandonamos os Teus preceitos, os Teus caminhos. Quando Tu, Senhor, nos exorta, nos humilharmos diante de Ti, uma coisa somente nos resta, Senhor. E aqui eu me coloco em oração também, suplicando a Tua face, o Teu perdão, a Tua misericórdia, sobre todos os ouvintes que estão neste momento, nesta rádio, ouvindo esta pregação. Meu Deus, que nós não sejamos, nossos corações, meu Deus. Meu Deus, que nós não tenhamos nossos corações endurecidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo possa transformar o nosso cativeiro, Senhor, possa transformar as ruínas, Senhor, da nossa vida, numa casa edificada, numa casa restaurada, numa casa construída pelas mãos do oleiro neste momento, aonde quer que esteja esta pessoa, Pai querido, fortalece a sua fé, constrói, Senhor, uma nova casa, faz um novo vaso, restaura, Senhor, esta comunhão através do perdão, através da reconciliação de Cristo pela fé e pela graça, e que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra possa levantar esta pessoa a verdadeiramente se alegrar no Senhor, porque na força que vem do céu, na força que vem de Deus, nós só temos um caminho, que é se levantar. Quando nós olhamos para o alto, como fez o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando olhamos para o alto, o Senhor nos socorre, o Senhor estende a mão. Meu Deus, esta pessoa que está afundada no pecado, está afundada no alcoolismo, está afundada na prostituição, está afundada, Senhor, talvez nas coisas mais horrendas desta vida, que Teu Espírito Santo venha resgatar nesta tarde, Teu Espírito Santo venha levantar nesta tarde, porque não há caso perdido para Deus, não há pessoa que o Senhor não possa levantar, não há lama que Deus não possa encontrar ouro. Neste momento, Pai querido, levanta esta pessoa, torna da alegria da salvação, limpa, Senhor, as cinzas do pecado, limpa, Senhor, as cinzas, Senhor, do altar destruído, e restaura, Senhor, esta pessoa na Tua presença. Deus querido e santo, lhe pedimos que a Tua paz, que excede a todo entendimento, venha repousar sobre esta casa,
Esta casa que talvez esteja dilacerada pelo diabo, Senhor. Aleluia. Colocando muitas Meu vezes Deus. o marido fora de casa. Colocando muitas das vezes o marido para ser violento. Colocando muitas das vezes o marido para ser um marido que a esposa não quer. Mas Deus, Tu és poderoso para inverter este quadro. Tu és poderoso. Eu estava meditando aqui na Tua palavra enquanto Teu servo pregava, Senhor. E Tu diz que aquele que guarda os Teus mandamentos permanece no Teu amor. Aqueles que guardam a Tua palavra, que tem relacionamento contigo, permanece na Tua presença. Meu Deus, e na Tua presença o diabo tem que dar marcha ré. Por isso esta irmã que está em Cristo está Te buscando. Meu Deus, que Tu venhas abençoar este casamento, esta família, restituindo este lar, libertando este marido deste cativeiro e fazendo o milagre acontecer. Obrigado, Deus querido, por esta tarde maravilhosa. Que nós possamos, Deus, termos de Ti, Senhor, esta direção. Aleluia. Termos de Ti, Senhor, este entendimento. E a alegria do Senhor seja a nossa força nesta Glória a tarde. Deus. Para a Aleluia. honra e glória do nome do Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.